já ficou um pouco difícil. Agora eu não estou mais trabalhando só com números. Eu estou trabalhando também com letras. Aí você vai e passa, sai da função do primeiro grau, do segundo grau, você está trabalhando com números, letras, né? Quando você sai do primeiro grau para segundo grau, já dificulta mais, porque além de você estar trabalhando com número e letra, você está trabalhando com termos elevado ao quadrado. Aí já complica um pouco mais. Quando você vai para logaritmo e para exponencial, além de você estar trabalhando com letra, número, você começa a trabalhar com entidades que você nunca tinha visto, como o log, né? E como a variável num expoente. E aí você tem que trabalhar com aquilo ali, tem técnicas específicas para resolver as equações, né? E quando você chega em trigonometria, chega aí no ápice, né, da complexidade das funções, porque a função mais complexa é a trigonométrica mesmo, porque tem alguns macetes, algumas transformações, são entidades que vocês não estão acostumados, que às vezes você precisa do auxílio da calculadora, na maioria das vezes, assim como o logaritmo. Então, é uma parte um pouco mais complicada. Então, qual é a minha sugestão? Como sempre, nas outras. Ficou difícil? Tentou uma vez, expliquei uma vez, não conseguiu? Cai para dentro do livro, do YouTube, vai aprender um pouco a parte anterior de trigonometria, né? A tabela trigonométrica, a circunferência trigonométrica, o que é seno, cosseno e tangente, né? Essas identidades trigonométricas, e depois você revê essa aula, você assiste novamente essa aula com a parte básica já mais fixada na cabeça, porque aqui a gente está falando de funções trigonométricas, então a gente vai estudar, lógico que a gente vai fazer uma parte introdutória, mas a gente vai estudar mesmo as funções, função seno, função cosseno e função tangente, né, como elas se comportam dentro de um plano cartesiano. E a gente sabe que a gente está estudando desde o início aqui todas as funções dentro de um plano cartesiano. Como é que a gente constrói um gráfico? Fazendo aquela velha tabelinha de 3 colunas, com o domínio, com a lei de formação e com a imagem. Então a gente vai ver essas situações, vamos ver algumas características específicas de cada função, principalmente da função tangente, que tem características bastante específicas, e vamos ver, principalmente, mais importante, o formato do gráfico dessas funções. Qual é o formato de uma função senoidal? Qual é o formato de uma função cossenoidal? Qual é o formato de uma função tangencial? Então, a gente tem sempre que ter essas fotografias guardadas na nossa mente, porque volta e meia tem alguma questão que manda a gente identificar e que vai precisar dessa pronta identificação de vocês para poder já avançar na resolução do cálculo. Então é isso. Prestem bastante atenção. Tentem buscar na cabecinha de vocês aí, resgatar na memória tudo que vocês puderem de trigonometria para tentar ajudar. Tá bom? E peço que vão aceitando aí os colegas de vocês que estão entrando aí, tá? Depois das 9. Entrando aí por dentro, né, do Microsoft. Vocês podem aceitar tranquilamente enquanto eu estou na aula aqui. Beleza? Qualquer coisa, só é interromper aí e pedir o auxílio. Vamos nessa. Estão enxergando aí direitinho, então, né? Estão enxergando a apresentação? Aqui sim. Beleza, então vamos nessa, galera. Bem, um pequeno aceno histórico aí para a gente entender de onde veio algumas características e alguns elementos das funções trigonométricas. Bem, o estudo da matemática ele está espalhado por essas civilizações antigas todas, tá? Na Grécia, na Babilônia, no Egito. Então, cada uma dessas civilizações trouxe um pouco de contribuição. Obviamente que cada uma utilizou um determinado padrão para explicar alguns fenômenos. Por exemplo, os babilônios, como eles achavam que o ano tinha 360 dias e não 365 dias, né, nos estudos de astrologia, de astronomia, eles pegaram e, como eles achavam que era uma órbita circular perfeita que o Sol fazia em relação à Terra, então ele fez essa relação. Se são 360 dias, né, que leva para a Terra dar uma volta completa no Sol, ele acreditou que isso aí seria uma circunferência perfeita, né? A órbita da Terra seria circular em relação ao Sol. Então ele entendeu que se são 360 dias, eu poderia dividir
circunferência, né, um círculo em 360 partes de uma unidade, onde cada parte dessa conteria 1 grau. Então, foi exatamente os babilônios que há milhares de anos fizeram essa primeira inferência. E até hoje, no 2020, a gente continua utilizando essa relação para as circunferências. Então, a gente vê uma circunferência em relação ao ângulo, a gente acha que é um ângulo, cada partezinha daquela circunferência equivale a 1 grau, formando uma volta completa na circunferência, 360 graus. Meia volta, 180 graus, certo? E como o sistema numérico dos babilônios era sexagesimal, eles também admitiram que cada unidade de grau equivalia a 60 minutos, certo? E cada arco de minuto em 60 segundos. Então, deste modo, se eu falo 30,5 graus, né, eu tenho meia unidade de grau. Se 1 grau vale 60 minutos, meia unidade de grau vale 30 minutos. Então, é comum também representar, quando você tem um ângulo que ele está valores contínuos, né, 30, alguma coisa, é comum você representar assim, 30 graus e 30 minutos, ou 30 graus e 30 com apóstrofe, né? O apóstrofe é isso daqui, certo? Então, essas foram algumas das contribuições dos babilônicos em relação à trigonometria e que baliza, né, a primeira parte da trigonometria, que é a parte onde você faz a transformação de grau para radiano. E é importante a gente entender esse novo nome, essa nova entidade matemática, o radiano. Vamos entender ele, porque ele vai ser importante para os cálculos, porque quando a gente está fazendo cálculo, não fazemos, na maioria das vezes, em grau, a gente transforma para radiano para fazer os cálculos em radiano e não em grau, porque é mais complexo fazer em grau, certo? Então, o que é o radiano? O radiano nada mais é do que a razão entre o comprimento desse arco, tá, da circunferência, e o seu raio. Então, toda circunferência, ela vai ter um determinado raio, concordam? E se eu quiser determinar um ângulo, eu posso aplicar aqui uma razão entre esse arco, o comprimento desse arco, e o raio. E aí eu determino um valor relacionado ao ângulo, só que em radiano, não em graus, certo? Então, eu vou ter 0,95 rádio aqui, porque eu dividi 2,28 por 2,4, dá 0,95. A gente sabe que isso daqui tem um valor correspondente para ângulo, não é isso? Sabemos, professor. Inclusive, na calculadora da gente, a gente consegue configurar ela, aí vocês podem procurar no YouTube, configurar ela para apresentar valores em radiano ou apresentar valores em graus. Então, você vai ter lá degree e radius, são dois tipos diferentes de você representar um ângulo, certo? Então, só nesses dois primeiros slides, vocês já perceberam que a gente tem duas formas de representar um ângulo, através de graus, certo? Que é a circunferência dividida em 360 graus, e através de radianos, que é você pegar o comprimento do arco, você consegue, se você conseguir medir o comprimento do arco, ou tiver esse valor do comprimento do arco, e dividir pelo raio. Tudo bem? Aí você vai ter uma medida em radiano, que é representado por essa unidade aqui, rad, certo? Então, a gente vai entender que vai haver a necessidade de a gente fazer essas transformações, sair de grau para radiano e de radiano para grau. Como que a gente encontra? Professor, então me ajuda aí. Como que a gente encontra uma relação para que eu possa aplicar as regras de 3 para sair, né, fazer transformações de rad para grau? Vamos pensar aí um pouco, né? É, no estudo da trigonometria, a gente aprende um pouco sobre circunferência, né? E na circunferência, o que a gente aprende? Qual é o perímetro de uma circunferência? Qual é o perímetro genérico de uma circunferência? Vocês sabem? A fórmula do perímetro? O perímetro seria o comprimento da circunferência? Perfeito. Seria o 2 comprimento πr. do arco. 2 vezes πr. π vezes o raio. Muito bem. Isso aí. Então, é 2πr. A gente aprendeu isso lá, né? Então, esse arco completo, né? 2πr, se a gente considerar, né? Ó, vou ver um arco completo, 2πr. Se a gente considerar que o raio é 1, que é o que a gente considera quando a gente estuda a circunferência trigonométrica, né? A gente considera que vai de -1 a 1, né? Ou seja, o raio
é 1. Então, a gente vai ter 2πr dividido por r. Corta r com r, vai ficar 2π, não é isso? Então, significa que 2π é uma volta completa na circunferência. Ou seja, 2π equivale a 360 graus. Então, isso daí a gente vai levar para sempre essa relação. 2π está para 360 graus. Se 2π está para 360 graus, π vale quanto? 180. Muito bem. Π sobre 2. 90. Π sobre 4. 45, né? Estou só dividindo por 2. Π dividir por 2, π sobre 2. 90. Π sobre 2 dividido por 2 novamente dá π sobre 4, que é 45. Então, se você quiser achar qualquer outro valor, você pode fazer uma regra de 3, tá bom? Só é lembrar de quê? Da razão que a gente acabou de chegar aqui na conclusão, que 2π equivale a uma volta completa na circunferência. E uma volta completa na circunferência fecha 360 graus, segundo os babilônios lá, né? Então, a gente está usando até hoje, vamos continuar usando. Então, 2π está para 360 graus. A pergunta é, né? Por que a gente utiliza, por que precisou dessa transformação de grau para radiano? Então, tinha um matemático, Thomas Mie, e o físico Thomson, eles, quando estavam fazendo os cálculos deles, eles percebiam, pô, quando eu preciso associar nos meus cálculos algumas entidades trigonométricas, eu estou colocando em ângulo e está complicando demais os meus cálculos. Então, eu tenho que achar uma razão dentro da circunferência que seja comprovada matematicamente e que equivale ao ângulo. Então, eles acharam o radiano. Então, o radiano é fácil de resolver as questões porque ele é um valor absoluto. Quando você está utilizando o ângulo, como é que você está ali vindo com valores, né, absolutos, aí você vai lá e depara com um ângulo. Quando você multiplicar valor absoluto por ângulo, você vai achar valores divergentes. Então, você tinha que conseguir trazer para uma mesma situação, né, de valor absoluto, o ângulo que estava em grau. Aí você trouxe o ângulo que estava em grau para radiano através dessas transformações, que é a primeira parte da aula que a gente vê. Tá bom? Então, foi o que eu falei, ó, com uma volta completa gera uma circunferência com arco 2πr, tá? Meia volta vai ter πr. Atribuindo que r é igual a 1, o arco dessa meia volta tem comprimento π. E a gente sabe que isso daí coincide com a medida do arco em radiano. E π vai ser 180 graus, que é metade de uma volta numa circunferência. Daí a gente sabe que a conversão entre graus e radianos é simples, realmente é muito, muito simples. Basta verificar que 180 graus é a mesma medida de π radiano, ou 360 graus é a mesma medida de 2π radiano, tanto faz. Por que ele evidencia isso daqui? Porque aqui está na forma mais básica, né? π está para 180 graus, aí fica mais fácil. Então, toda vez que você for precisar fazer uma conversão, você vai começar já com isso aqui, ó. Π rad está para 180 graus, certo? Dá um exemplo aí, professor, pelo amor de Deus. Tá aí, ó. Qual é o valor em radianos para um ângulo de 45 graus e graus para o ângulo de 3π sobre 2 rádio? Simples e fácil. Você sempre vai começar, como eu falei, pelo que você já conhece. Então, você já conhece que 180 graus é o mesmo valor de π radiano. Se ele está pedindo de radiano para ângulo, né, ele está te dando ângulo, então você faz 180 graus, está para π. 45 graus que foi dado na questão está para alfa, ou x, tanto faz. Está para uma incógnita que você quer descobrir. Aí, regra de 3, vocês já sabem, né, gente? Pelo amor de Deus, regra de 3, a gente tem que saber desde, eu acho que da oitava série. Oitava série, sétima, oitava série, a gente aprende regra de 3. Então, isso daqui vezes isso daqui, 180 alfa. Isso daqui vezes isso daqui, 45 π. Se você quer descobrir o alfa, você tem que isolar ele. Pega 180, joga para o outro lado. Vai ficar alfa igual a 45 π dividido por 180. Aí vai ficar faltando o que agora? Racionalizar. Pensar em um número que simplifica aqui e aqui embaixo de vez. O próprio 45. 45 dividido por 45 dá 1. 180 dividido por 45 dá 4. Então, alfa vai ser igual a π sobre 4 rad, certo? Entenderam aí? Tranquilo? Só aplicação de regra de 3. Tenho a base, que é 180 graus está para π, e quero saber quem é 45 graus em radiano. Aí faço regra de 3. Se eu for fazer o contrário,
Agora eu quero descobrir qual é o ângulo quando o valor em radiano é 3π sobre 2. Aí eu vou ficar com a minha incógnita no lado esquerdo. 180 graus está para π, aí aqui a incógnita no lado esquerdo, né, que é beta, está para 3π sobre 2. O mesmo procedimento, multiplica meio pelos extremos, meio pelos extremos, iguala, né? Vai ficar beta π igual a 180 vezes 3π sobre 2. Beta vai ser igual, passa esse π para cá, multiplicando com esse 2, né? Vai ficar beta igual a 180 vezes 3π sobre 2π. Corta esse π com esse π, vai ficar 180 vezes 3 dividido por 2, né? Vai ficar 90 vezes 3, que dá 270 graus. Então, o valor do ângulo quando o radiano é 3π sobre 2 é 270 graus. Então, fizemos saindo de radiano para ângulo e saindo de radiano para grau e saindo de grau para radiano. Beleza? Para vocês mostrarem que vocês conseguiram entender, façam essa daí, certo? 5 minutinhos. Faça a conversão de 30 graus para radiano e de 1,25 rad para graus. E me deem a resposta.
Então, galera, vamos ver aqui rapidinho, né, a correção de bem simples. A primeira parte a gente já sabe que a gente vai relacionar 180 graus a π. Deixa eu procurar o famigerado π aqui. Pior que eu nem tenho π, né? Tá aqui, π. 180 graus está para π, rádio. E aqui eu vou ter 30 graus, está para x. Faço a regra de 3, meio pelos extremos. X vezes 80, 180x. Igual a 30 vezes π, 30π. π rádio. Isolo x igual a 30π rádio dividido por 180. 30 dividido por 180, divide aí, vai ficar π sobre 6 rádio. X igual a π sobre 6 rádio. Então a primeira é essa aí, bem simples, como vocês estão vendo. Só fazer a regra de 3 e a segunda, mesma coisa, eu posso utilizar a mesma base, 180 e rádio. Só que aqui agora eu vou trocar, eu vou querer saber. Oi? Nesse também, quando a gente vai transformar de rádio para graus, pode só multiplicar também, né? Sim. Mas tem que ter cuidado. Porque aqui, ó, muita gente faz assim, 1,25 π rádio. Não, é só 1,25 rádio, que é o que ele tá me dando aqui. Não tem π aqui. Correto? Porque ele tá botando aqui esse π, mas ali ele não coloca, ele bota só 1,25 radianos. Ele já tá dando valor correto. Então aqui você vai vir, vai fazer meio pelos extremos, vai ficar 180 π, ou 180 vezes 1,25 igual a y vezes π. Você vai ficar com y 180 vezes... Deixa eu pegar aqui rapidinho. 180 225. 225? É 180 mais 25% de 180, né? Que é 45. Exatamente. Muito bem, gostei de ver. Isso aí. 225. Só que aqui eu tenho que dividir por π. Aí que tá. Aí essa parte aqui que a galera às vezes se confunde. Tem que dividir pelo π aqui, porque se π é 3,14, né? 1,25, então eu tenho que ter um grau aqui menor. Aqui o π rádio, ele está dentro do valor dele absoluto. É isso que vocês têm que entender. Quando vocês pegam π está para 180 graus, você está dizendo que em 180 graus você tem 3,14 radiano. Pra vocês entenderem isso, que é aqui, eu vou só voltar aqui rapidinho. Aqui eu estou dizendo, ó, 0,95 rádio, certo? Se eu avançar aqui, ó, 90 graus, eu vou ter mais ou menos 1,58 rádio. Se eu vier para cá, eu vou ter 3,14 rádio, que é o valor de π. Quando eu estou utilizando π radiano, eu estou utilizando ele em valores absolutos. Lembre-se que é sempre a transformação de grau para valor absoluto. π é um valor absoluto. Na calculadora você tem ele.
É aquela dízima, né? 3,14, tem 30 e tantos dígitos, sei lá quanto é, são uma porrada de dígitos que tem em pi. Então, não é infinita, né? Ele é finito, o pi, mas a gente sabe que ele é um valor absoluto. Então, aqui no caso, vai ser esse valor. Professor, posso deixar assim, 225 dividido por π? Algumas questões apresentam assim, mas como a gente está transformando para grau, eu prefiro que vocês dividam e dividam na calculadora da seguinte forma, 225 dividido, e aí vocês procuram π na calculadora e divide por π. Onde é que está o π na calculadora da Cássio? Aqui está no shift do experiência. Muito bem. Aí, shift é XP. Botou ali, a 71,61 graus. Se quiser aproximar para 71,62, também tá bom. Então, dá 71,62 graus. Então, qual é a importância aqui? Você não colocar π aqui, senão você vai colocar que é 1,25 vezes π, tá bom? Pode falar. Mas o rádio, né, que vai a 3,14 e o pi a 180? Não, peraí. Pi, ele está para 180 graus. É uma conversão. Pi vale 3,14 rádio. É isso que eu estou te falando. 180 graus, se eu quiser transformar para valor absoluto na circunferência, como é que eu faço? Diz que 180 graus é 3,14 rádio. Também pode fazer isso. É só isso que eu estou chamando a atenção para vocês não se confundirem. Aqui é 1,25 rádio e não 1,25 pi rádio. Entendeu? O pi, bota na cabeça de vocês, o pi é um número. Assim como o algoritmo neperiano que na verdade é epsilon, é um número também. Certo? 1,28745 é o algoritmo neperiano, que tem na calculadora também. Então, tem algumas entidades. Por que fazem isso, gente? Por que pegou e disse que é pi? Porque já pensou você fazendo um cálculo com um valor numérico com não sei quantos algarismos? Os cálculos matemáticos ficariam enormes. Então, começou assim, né? O cara fazendo, aí depois o cara pensou, não, eu posso dizer que isso aqui é π. E aí vai universalizar, vai ficar universal. Então, a gente tem que entender que π é 3,14 aproximadamente, né? Assim como tem outros tipos de entidades matemáticas que têm valores pré-determinados. Aqui a gente representa por uma letrinha. É só se ligar nisso aí para não errar. Professor, Bem, pode falar. é porque eu fiquei meio intrigado com essa questão. Agora, se eu fosse fazer com 71,62, o inverso para achar em rádio, você acharia o mesmo valor de 1,25? Sim. Só é você encarar, como eu falei, só é você encarar que pi é 3,14. Entendeu? Tem Vou como ser uma voltar lá posição na. inversa? Tem, sim, aqui, ó. Se você quer 71,62, né? Deixa eu até aqui, tá? Deixa eu só ver se minha calculadora tá configurada. Tá. 3,14, 15 minutos. Tá certinho. Aí você faz o 71,62. Vou abrir um parênteses, dois parênteses aqui. 71, ainda tem essa questão na calculadora científica, viu, gente? Da vírgula e do ponto. Como ela vem com a programação na língua inglesa, ponto é vírgula e vírgula é ponto, a não ser que você mude. Bom, 71,62 vezes π dividido por 180.
1,2500000481 rádio. Beleza? Beleza, entendi aqui agora. Valeu, professor. O que eu tô falando é só vocês entenderem bastante essa questão. Muita gente pensa assim, o valor de π é 180 graus, aí tá errado. A conversão de π, que é 3,14, na circunferência para graus é 180. É dessa forma que você tem que falar. Porque no ensino médio, realmente, a gente fica condicionado a isso, porque o professor ele quer só passar ali qual é a relação. Não, π é 180 graus, gente. É a conversão, vale, né? Não é vale. Então, vamos seguir. Vamos seguir, que daqui a pouco vai começar a engrossar. Vamos lá. Então, a gente vai sempre estar definindo o raio da circunferência como valor 1, tá bom? E se a gente inscrever, né, uma circunferência no plano cartesiano, a gente vai conseguir fazer vários estudos trigonométricos. Quando eu estava aprendendo trigonometria lá no terceiro ano, que no segundo e primeiro ano eu não aprendi nada, eu foquei no que o professor uma vez me disse. Se você estudar circunferência trigonométrica, você vai entender trigonometria inteira. Porque dentro da circunferência trigonométrica você consegue entender função trigonométrica, relações de triângulo retângulo, consegue entender radiano, graus, consegue entender praticamente tudo. Só não a questão das transformações trigonométricas, mas você consegue entender basicamente tudo. Certo? Então vamos ver cada uma das situações. Vamos logo para essas relações, razões entre cordas feitas na circunferência. Aqui, para mim essa parte é mais importante. A trigonometria na circunferência, certo? Então, a gente tem uma circunferência e ela está associada, né? Ela está inscrita no plano cartesiano. X e Y aqui estão bem claros, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro quadrante, tudo isso a gente já estudou. Então, o que a gente tem que ver? Deixa eu só ativar o mundo aqui, todo mundo. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver que aqui é Y e aqui é X. Aqui é um valor que vai estar associado a seno e aqui vai ser um valor que está associado a cosseno. Vocês vão entender o porquê. Beleza, como a gente está considerando que o raio é 1, a gente está considerando que o raio é 1, então se eu desenhar qualquer triângulo, eu vou ficar só nesse primeiro quadrante aqui, tá bom, gente? Aprender no primeiro quadrante e depois, quando tiver no segundo, terceiro, quarto quadrante, a gente vai aprender o que a gente chama de redução para o primeiro quadrante. Mas primeiro a gente vai aprender tudo no primeiro quadrante. Então a gente tem esse ponto aqui. Isso aqui não é um ponto, esse ponto está em cima da extremidade da circunferência. Se ele está em cima da extremidade da circunferência, a distância do centro da circunferência a qualquer extremidade que eu pegue, que é esse ponto aqui, vai ter um valor de 1 para o raio, né? Então, essa hipotenusa aqui, ela tem valor de 1. Eu mesmo defini que daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, 1, 1 e 1. Tem um valor de 1. Então, você desenhando, né, uma reta que liga esses dois pontos, a origem é o ponto que eu determinei, x, y, né, um valor qualquer de x aqui, um valor qualquer de y, eu vou formar esse triângulo retângulo se eu projetar esse y aqui e esse x aqui. Então, fechou um triângulo retângulo com um determinado valor de alfa. Aqui eu tenho o quanto que ela andou, né, em termos de arco de circunferência, e aqui eu tenho o quanto que esse ponto andou em termos de ângulo, né, falando que esse ponto saiu daqui para cá, supondo, né, que ele saiu daqui para cá. Então, esse ponto saindo daqui para cá, ele gera um par ordenado, x e y, ele gera um valor de arco de circunferência e ele gera um valor de ângulo. Como que eu relaciono, aí que vem a pergunta-chave é, como que eu relaciono os valores dos meus catetos, que são os valores de x e y, com esse ângulo aqui? Você relaciona eles através das entidades trigonométricas que a gente já falou até um pouco, que é seno, cosseno e tangente. Quando é que a gente relaciona seno? Quando eu quero relacionar com um cateto oposto a esse ângulo. Então, seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto. Quem é esse cateto oposto, gente? Y. Ah, professor, mas Y não está aqui. Não, gente, só você transportar ele para cá, tá? Daqui para cá. Seno de alfa vai ser igual a cateto oposto sobre quem? Hipotenusa. Só que a hipotenusa já está convencionada que ela é de valor 1. Então, vai ficar seno de alfa igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? Y. Quem é a hipotenusa? 1. Então, seno de alfa, ele vai ficar igual a Y. Ah, professor, então seno de alfa é igual a Y. Então, já tem uma função aí, né? F de x é igual a seno de alfa, só que é uma função onde a minha variável não é um valor absoluto. A minha variável é um ângulo.
Aí que tá. Então, eu posso estar aqui, ó, xy, eu posso estar um ponto aqui, que vai gerar um novo ângulo e vai gerar um novo valor para y. Então, dependendo desse valor do ângulo, tá? Eu variando esse ponto só aqui em cima, viu, gente? Que eu estou considerando a hipotenusa igual a 1. Eu vou variando esse ponto aqui em vários pontos, infinitos pontos da circunferência, vai gerar ângulos diferentes, que é o meu domínio, que vai me gerar imagens diferentes, que é aqui em y. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui para quem pega as coisas de forma mental. Se eu tenho um ângulo aqui de 45 graus, esse alfa é 45 graus, ele é o valor do meu domínio. Então, 45 graus, seno de 45 graus, qual é o valor de y? Quem lembra aí da circunferência do 1, 2, 3, 3, 2, 1? 45 também? Não. Você vai achar valores aqui no eixo, no plano cartesiano. No plano cartesiano, o valor que você vai achar aqui é um valor absoluto. Aqui é um valor absoluto. Então, eu estou transformando de ângulo para valor absoluto nas projeções. Raiz de 2 sobre 2. Isso aí, raiz de 2 sobre 2. Tem que ser valor absoluto. Professor, você pode repetir aquela última parte ali, porque eu não entendi muito bem. Quando você começou a falar, explicar essa conta aí do seno de alfa. Então, seno de alfa, ele vai ser igual a cateto oposto. Assim, tem algumas coisas que o entendimento pode ficar um pouco comprometido, porque quando a gente vai lá nas bases do estudo triângulo-retângulo, a gente tem que se lembrar das relações entre ângulo interno de triângulo e os catetos, né, os lados do triângulo. Então, essa é uma relação. Seno de alfa sempre vai ser igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Y. Boto o Y aqui. Quem é a hipotenusa? 1. A gente convencionou que é 1. Então tá 1 aqui. Agora eu entendi, é porque eu não sabia qual triângulo você estava se referindo. Ah, beleza, tranquilo, sem problemas. Esse triângulo aqui. E aí a gente já sabe, é isso que eu estou te fazendo. Eu estou fazendo um exercício mental aqui. Estou fazendo seno de alfa igual a y. Isso aqui é uma função já, ó. Que função é essa? Função senoidal, é uma função seno. Então aqui eu vou ter os valores do meu domínio, que eu vou substituir aqui, e aqui vai gerar valores da minha imagem. Quais são os possíveis valores do meu domínio? Né? A gente vai ter diversos graus, aí você pode botar qualquer grau, qualquer valor de grau na calculadora, seno de 25,5 graus, vai dar um valor para y. Sempre na calculadora, ela vai estar considerando que o raio da minha circunferência é 1, bom? Então, a gente vai pegar e vai fazer isso, o que eu estou dizendo. Eu posso pegar um ponto aqui, ó. Esse é outro ponto XY. Esse ponto que está aqui, ele vai ter uma outra imagem, porque ele vai ter um outro ângulo. Então, quando eu vario o meu ângulo aqui no primeiro quadrante, eu vou estar tendo valores para y. Perceba que se eu estou vindo aqui, tá? Vem comigo aqui nesse ponto. Venho. Aí esse ponto, galera, ele vai parar aqui. Quando eu vou fazer a pergunta, vocês respondem. Olha como eu estou fazendo uma brincadeira intuitiva aqui dentro da circunferência trigonométrica para vocês se ligarem. A gente está aqui, eu fiz a primeira pergunta. Se aqui fosse 45 graus, né? Se esse ângulo fosse 45 graus, ia gerar que valor de imagem? Vocês me responderam. Raiz de 2 sobre 2, professor. Por conta daquela tabela trigonométrica que a gente aprende pelo menos de 30, 45 e 60 graus. Vamos continuar com esse ponto da circunferência e ele vai vir parar aqui, ó. Quando esse ponto para aqui, qual é o ângulo que se forma? 90 graus. 90? Beleza. E quando esse alfa é 90 graus, qual é o valor de y? Se o ponto está aqui? 1. Muito bem. Ou seja, o seno de 90 graus é quanto? 1. 1. Muito bem. Então, se a gente está analisando aqui a função seno, é isso que a gente está fazendo. Eu vim daqui de 45 graus, andei mais 45, cheguei em 90 graus. Ó. Se estiver no eixo X, o seno é 0. Isso, mas primeiro a gente está estudando o y, a função seno. Daqui a pouco a gente vai para cosseno, que é a mesma coisa. Estou fazendo isso para facilitar na hora que a gente estiver relacionando a circunferência trigonométrica e a gente vai quebrar ela para ela formar o próprio gráfico do seno e do cosseno. Tá? Pessoal, se a gente tiver uma circunferência maior do que 1 de raio, dá para multiplicar Repete para mim, por favor. o método que achar aqui.
se a gente tiver uma circunferência que não seja com 1 de raio, se o raio for maior, dá para multiplicar o valor que a gente quer achar pelo raio e aí acha o valor, certo? Quando você tem uma circunferência com um raio diferente, você vai pegar e vai fazer aqui, ó. Se sua hipotenusa vai ser 2, não é isso? Correto? Uhum. E esse 2, ele vem para onde? Multiplicando para cá. Então, toda vez que você tiver uma circunferência com raio, qualquer raio, esse valor vai vir para cá para frente, ó, da sua função. Não tô Então, vendo não, porque seu mouse sumiu. tá. Agora Tá eu tô vendo. aparecendo? Tá, agora tá. Então, Alex, assim, toda vez que você tiver um raio, vamos supor que seja 2, tá? Você não vai estar com ele aqui, ó. A hipotenusa sua não vai ser 2. Então, você vai passar esse 2 para cá, multiplicando. Então, o raio, ele vai vir aqui na frente, ó, da sua lei de formação. Aqui é a minha lei de formação genérica, quando o meu raio é 1. Então, esse 1 ele veio para cá, multiplicando, ó. Então, aqui é como se tivesse 1. Você não está enxergando, porque 1 a gente não precisa explicitar. Mas, se for 2, vai aparecer um 2 aqui, ó. Se for 3, vai aparecer um 3. Ou seja, eu estou multiplicando 2 vezes a minha função. Deu para entender? Então, vai vir em 2, ou 3, ou 4, depende do tamanho do seu raio. Vai vir aqui na frente, ó. Vai aparecer casos assim, tá bom? Entendi. Beleza. Aí, graças a Deus, deu para entender que daqui para cá eu vou adiantando aqui 90 graus. Aí é uma outra questão importante que todo mundo pergunta. Olha, continua na circunferência que você vai entender tudo. Olha, passou daqui, fui para o segundo quadrante. E aí? Quando você passa daqui para cá, para o segundo quadrante, observe que, dependendo desses ângulos aqui que você vai aumentando, você saiu daqui de 90, vamos sair de 90 e vamos andar mais 45 graus. Se a gente andar mais 45 graus, a gente vai ficar com a imagem especulada esse daqui, né? A gente vai vir aqui, ó. Beleza. Vamos chegar aqui, né? Vai ficar aqui esse ponto. Tá no segundo quadrante. Tá no segundo quadrante, o ângulo é 90 mais 45, que é 135, né? Em relação ao eixo X, ele vai ser esse ângulo aqui. Mas ele vai ter a mesma imagem, ó. Ah, professor, então pela circunferência eu consigo achar tudo mesmo. Você saiu de 90, tá? Foi 45 a mais. Parou aqui. E ele vai ter a mesma imagem, ó. Apesar de ser um ângulo que ele parte, apesar de eu ter um ponto, apesar do meu ponto do par ordenado, do plano cartesiano, estar no segundo quadrante, eu vou gerar uma imagem igual à imagem que eu gerei com o par ordenado no primeiro quadrante. Ou seja, qual é o valor, se seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, qual é o valor de seno de 135 graus? Raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Então, às vezes, o professor ele bota a fórmula lá. Tem uma fórmula que coloca lá, A mais 45 graus é igual a menos não sei o que mais lá. Aí aquelas fórmulas prontas são geradas do raciocínio da circunferência, da trigonometria da circunferência. Fale a verdade. É melhor você aprender o raciocínio para poder estar preparado para qualquer caso ou ficar gravando fórmula que você não sabe nem de onde veio. Melhor você aprender trigonometria na circunferência e trigonometria, com essa trigonometria na circunferência você poder fazer desenvolvimento de qualquer outro tipo de questão. Então, se você for andar mais aqui, ó, vem andando. Você anda. Vamos sair daqui que a gente saiu, certo? Andamos 45 graus, né? Vamos andar mais 45 graus. Se a gente andar mais 45 graus, a gente vai chegar em 180. Não é isso? E aí, quando a gente chega nesse ponto aqui, 180, a gente percebe que a minha cota, né, o meu valor Y, ele vem diminuindo, ó. Eu vou vindo aqui, ó. Aqui, ele tá menor. Venho aqui, ele tá menor. Ele tá indo em direção a que valor? 180. O Y pro zero, na verdade. Muito obrigado, o Y0. Então, enquanto eu estou chegando em 180 graus, o meu Y está chegando em zero. Então, quando eu chego aqui em 180 graus, o valor meu de Y é zero. Então, significa que seno de 80 graus, eu vou gerar uma imagem igual a zero. Eu vou andar mais. Aí eu vou sair de 180 graus e eu vou para onde? Vamos para mais 45 graus. Então, vai ficar 225. 225 graus, ele vai parar aqui. E aí ele vai projetar um valor de Y aqui.
certo? Que valor vai ser esse de y? Vai ser um valor agora negativo. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Porque agora eu estou na parte negativa de y. A parte positiva de y é essa, onde eu vou ter valores positivos para y. Agora essa parte aqui é a parte negativa de y, que são os terceiro e quarto quadrante. Então, seno de 225 graus vai dar igual a menos raiz de 2 sobre 2, porque vai estar na parte negativa de y aqui. Se eu andar mais 45 graus, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar em 270 graus. Aí de 225 para 270 graus. 270 graus, qual vai ser o valor de y? Menos 1. Menos 1. Certinho. Vou andar mais 45 graus, vai chegar em 305, 315, 270, 315. Isso, 315. 315 graus, eu ainda vou ter valor negativo aqui. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Até chegar aqui, novamente, em 360 graus. 360 graus, o meu valor de y é zero. Né? 360 graus, você vê que aqui não tem cota. Vai ser zero. Então, vocês conseguiram ir de 45 a 45 graus e determinar os valores das imagens, certo? O que a gente fez aqui? A gente fez uma substituição de valores na circunferência trigonométrica. Se eu quiser quebrar essa circunferência trigonométrica e gerar um gráfico, pode ser feito dessa forma que a gente fez. E a gente pode também encontrar, a gente estava fazendo em graus, não foi? 45 graus, 90 graus. A gente pode fazer essa relação e, na maioria das vezes, quando a gente está só o plano cartesiano para gerar o gráfico do seno, a gente vai utilizar não o grau, a gente vai utilizar o radiano. Então, em vez de botar quando isso aqui é 45 graus, a gente vai botar quando isso daqui é π sobre 4. 45 graus é π sobre 4. Aqui vai ser π sobre 2, certo? Aqui vai ser 2π. Aqui vai ser 3π sobre 2. E aqui vai ser 2π. Então, a gente vai fazendo isso para gerar o gráfico. Então, a gente vai relacionar valor absoluto com valor absoluto, porque a gente está no plano cartesiano. Quando a gente está relacionando o plano cartesiano com a circunferência, é comum relacionar esse ângulo, né, com o valor da imagem. E para cosseno é a mesma coisa que a gente vai fazer, mesma coisa, só que aqui vai ser relacionado ao eixo x. A gente vai ver que esse daqui, quando ele está aqui, a gente vai ter um valor para x. Quando chegar aqui, ó, em 90 graus, enquanto que y é 1, x vai ser 0. E assim você vai tendo a mesma aplicação que a gente fez para seno, vai ter a aplicação para cosseno. Você tá bom? 180 com π, né? E se você tiver aqui em 0 grau, 180 graus, você vai ter valor de 1 para x e menos 1. Se você tiver aqui em 270 e 90, você vai ter 0 quando estiver falando de cosseno. Em 360 também vai ser 1 positivo para x. Então não tem segredo, se você se debruçar a estudar a trigonometria na circunferência, você vai aprender bastante. Aí a gente tem alguns casos de ângulos que superam 360 graus. São ângulos que a gente vai fazer o que a gente chama de redução, né, para o primeiro quadrante. Por quê? Porque a gente tem alguns ângulos, como 1.100 graus, 1.110, 3.000 graus, que a gente às vezes tem que reduzir. Como é que a gente faz isso? A gente conta quantas voltas ele dá e quantas voltas ele ficou no primeiro, ou e quantos graus ele ficou sobrando no primeiro quadrante. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo que é mais fácil, né? Eu quero determinar o valor de seno de 1.110 graus. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar qual é a equivalência desse ângulo aqui no primeiro quadrante. Beleza? Porque não tem como eu pensar ele como razão trigonométrica como a gente estava fazendo lá. Pois a gente não vai ter triângulo retângulo com esse ângulo, tá? Mas a gente tem triângulo retângulo com um ângulo que vai de 1 grau até 90 graus, certo? Então, a gente tem que ficar no primeiro quadrante, justamente por conta dessa situação. Então, para compreender, a gente vai sempre pegar esse valor, é fácil o cálculo, pegar esse valor, dividir por 360, ver quantas voltas deu e observar o resto. Quando a gente aprende lá na terceira série, que a gente está segunda, terceira série, aprendendo as continhas de dividir, a gente pega um valor, divide por outro, né? A gente vai ter o resultado, que é o quociente, e a gente vai ter o resto. Então, esse resto
é o valor que vai estar no primeiro quadrante. Então, caso você perceba na divisão aqui de 1.110 graus por 360, você vai ter algumas voltas, certo? Como você está vendo aqui, ó, 360, primeira volta. Se você der mais uma volta, vai dar quanto? 720. Se você der mais uma volta, 720 mais 360 vai dar 1.000, 3 voltas, 900, 180, 1.080. Então, 3 voltas completas numa circunferência dá 1.080. Então, você faz 1.080, aí depois que você fez 1.080, você tem que ir ainda, para chegar em 1.110, de 1.080 para 1.110, sobra quanto de resto? Sobra 30 graus. Então, esse 30 graus é um ângulo congruente. Então, significa que seno de 1.110 graus e seno de 30 graus é a mesma coisa, certo? Só que o cara deu mais voltas. Então, a gente tem aí, ó, o trajeto em torno da circunferência ocorre a equivalência das posições. 0 grau é equivalente a 360 graus, 30 graus é equivalente a 390 graus. Por quê? Porque é uma volta mais 30 graus. 45 equivale a 405 graus. Então, você fazer, aqui vai dar uma volta mais 45 graus. E aí, conforme a gente vai vendo adiante aqui esses exemplos. Então, seno de 1.110 graus, como é o cálculo? Faz lá o razonete, ó, 1.110 graus dividido por 360. Você vai ver que vai dar um resultado de 3, que são 3 voltas, mas vai sobrar um resto no lado esquerdo, que é 30. É esse resto que vai ser o ângulo congruente a 1.110 graus, que é seno de 30 graus é 1 sobre 2. Correto? Então é só... Professor, Oi. só que na calculadora aqui dá 3,08. Essa calculadora está desconfigurada. Tá em degree aí? Porque você tem que trabalhar em grau, você tem que saber quando você está trabalhando com grau, quando você está trabalhando com radiano, tem que trocar na calculadora. Aí eu tenho que colocar o que agora aqui? Você colocou seno e apertou 110 e deu que valor? Aperta de novo aí, seno, e escreve 110. Isso garantindo que sua calculadora esteja com Dzinho lá em cima. Tá com Dzinho. Então, pronto. Então, tem que dar 0,5. Seno de 110. Deu 0,5. 0,5. O que você fez de errado? Não tinha colocado o seno. Eu dividi o 1.100 pelo 360, que nem você falou. Ah, não. Isso aí é a primeira parte. Se você quiser achar de vez, você pode fazer de vez na calculadora. Isso é porque quando você não tem uma calculadora. Quando você não tem uma calculadora, se você quiser saber qual é o ângulo congruente a isso daqui, você faz 1.110 dividido por 360. O resto que der do quociente, né, da razão, vai ser o ângulo congruente. Tá bom? Mas vocês Mas é que eu te falei, o meu deu 3,8. Só que aí na calculadora não dá para achar o resto, tá? Só dá 3,8. Seu colega acabou de te auxiliar aí, ó. Na calculadora, você não encontra resto. Você encontra valor absoluto, entendeu? Isso aqui você tem que fazer na mão. Você tem que pegar 1.110, fazer o razonete no papel, dividir por 360. Aí você vai ver que 1.110 dividido por 360 dá 3 inteiro, tem que ser um número inteiro, 3, e sobra 30. Entendeu? Entendi. Essa sobra do 30, que é o ângulo congruente. Show de bola. Vamos para essa parte agora importante aqui, ó. Essa parte importante aí de determinação do gráfico da função seno, que depois vocês podem aplicar para o gráfico da função cosseno, não tem problema. Olha que interessante, tá vendo, ó, que a gente cria o gráfico a partir da circunferência trigonométrica? Então, a gente cria o gráfico a partir da circunferência trigonométrica, ó. Bem simples. A gente acabou de fazer tudo isso aí, ó. Esse gráfico aqui, a gente acabou de fazer. Foi, professor? Me mostra aí, então, que eu não me lembro, não. A gente acabou de fazer. Eu falei que a gente ia fazer o quê? Destruir, desarmar essa circunferência e jogar ela no plano cartesiano, assim, dessa forma. Só que aqui, o eixo X, que é o domínio, ele vai estar em radiano. E o eixo Y, ele vai estar em valores absolutos. A gente já sabe que, se a gente considera o raio da circunferência igual a 1,
Então, essa função senoidal, ela só pode variar de 1 a menos 1. Então, ela vai a 1, volta a menos 1. Por isso que a função trigonométrica, ela é utilizada para o estudo de fenômenos oscilatórios, tá? Porque ele vai lá em 1 e vai em menos 1, 1 e menos 1. Então, ela é muito utilizada para fazer a modelagem de fenômenos oscilatórios. Então, galera, é aquela velha coisa. Quando o valor da abscissa é 1, quanto é que dá na imagem, né? Quanto é que dá na ordenada? Quando o valor de x é 0, qual é o valor de y? 0, tá? Então, já sabe que quando x é 0, a gente vai ter um valor de y 0. A gente viu isso lá. Aí a gente viu também que π sobre 2 é 90 graus, né? A gente já sabe isso. Quando a x é π sobre 2, ou seja, quando x é 90 graus, seno de 90 graus, que fica aqui em cima, é 1. Tá vendo que as marcações e pontilhados tá mostrando aqui como é que constrói o gráfico? Então, você tem esse ponto, aí você bota um ponto, 0, 0. Depois você vai para o segundo ponto, que é π sobre 2, 1. Então, quando x é π sobre 2, o valor de y é 1. Aí depois você vai para o terceiro ponto, que é esse daqui, ó. Quando x é π, que equivale a 180 graus, que é aqui, a gente vai ter essa correspondência, 0 para y. E quando a gente tem 3π sobre 2, que é aqui embaixo, né, que é até 270 graus, que equivale a 270 graus, a gente tem um valor de y menos 1. Então, aqui vai ser menos 1. Aqui vai ser menos 1. E quando ele voltar aqui de novo, ele vai estar em 360 graus, que é quando y vai ser 0 novamente. Então, ele vai cruzar novamente o ponto aqui. Então, a função senoidal, ela tem essa forma de onda, ó. Foi aqui, subiu, desceu e depois volta novamente. E ela vai assim infinitamente. Certo? Então, é a forma de você criar o gráfico, é utilizando a circunferência trigonométrica e colocando valores para x e gerando valores para y. Beleza? É isso aí, é o que a gente acabou estudando lá, bem tranquilo. Isso daqui a gente pode aplicar a mesma coisa para o cosseno. Vai ser a mesma coisa. O cosseno vai nascer em um valor, vai fazer a movimentação. O seno, geralmente, ele nasce aqui, faz assim, certo? Daqui a pouco a gente vai ver o seno, o cosseno e a tangente, tudo no mesmo gráfico. E a tangente é um pouco mais difícil de entender a tangente, mas a tangente ela vai ser o valor da altura onde ocorre o cruzamento entre o paralelogramo, ou entre o prolongamento do raio e o arco de circunferência. Isso aqui é o prolongamento do raio, certo? E essa altura aqui, ó, é que vai ser o valor da minha tangente. Então, a gente já sabe que se fosse estar analisando seno, eu pegaria 0,6 aqui, rad, está para isso daqui, tá? Já a tangente, ela prolonga, ela pega essa reta, tangencia, até porque o nome é tangente, tangencia aqui, tá? Na extremidade, e prolonga. Então, se prolonga esse raio até essa reta, certo? Que vai passar aqui tangenciando. Então, esse valor, que é a altura aqui, que vai projetar aqui, que vai ser o valor da tangente. Então, a tangente é relacionada a uma reta que tangencia, né, a circunferência. Então, a tangente de 0,6 rad, ela vai ser aproximadamente 0,684, que é essa projeção que está aqui, certo? Que é essa altura, né? De 0 até essa aqui, essa altura. Se for para baixo, a mesma coisa. Vou prolongar o raio até ele tocar essa reta que está tangenciando, e depois vou projetar aqui, certo? Então, a tangente de menos 0,55 rad vai ser menos 0,1613, bom? Então, a tangente é dessa forma que se acha. Professor, eu estou aprendendo isso aí tudo e tal, mas quando a gente entra na academia, que a gente está se graduando, a gente só vive com a calculadora debaixo do braço. Então, eu vou poder achar isso daí, colocar na prova, se eu vai aceitar, né? Lógico, obviamente. Mas também tem aquela parte. Em contrapartida, vocês são engenheiros, vocês precisam saber o porquê das coisas, né? A calculadora, beleza, você digitar ali como o exemplo do Sid Clay aí foi ótimo. Ele estava tentando dividir um valor na calculadora direto, só que para o entendimento do assunto não poderia você recorrer à calculadora. Você teria que recorrer ao seu raciocínio puro mesmo, lógico, que é o que diferencia o engenheiro do técnico, que eu falo aqui o tempo todo. Você
Pode ser um técnico lá excelente, da melhor qualidade, desenvolvendo, operando e executando tudo de forma muito correta, de acordo com as normas e etc. Mas você não vai ter aquela capacidade, habilidade de gestão, de projeto. Isso aí é só o engenheiro mesmo, porque o engenheiro ele é treinado para raciocinar, pensar em soluções otimizadas para diminuir custos, para diminuir o impacto ambiental, melhorar a produtividade, etc. Para isso que o engenheiro é treinado. É bem diferente do técnico. Então tá aí, ó. Nesse gráfico aqui, a gente tem a compilação de todas as funções. A função seno, cosseno e tangente. Identifica aí, vamos identificar. A função seno, vou identificar aqui, ó. A função seno. Vem comigo, ó. Ela passa em 0, vem em 1, depois volta em 0, depois vem em menos 1, depois vai em 0 aqui, em 2π, certo? Então, quando x é 0, a função seno é 0. Quando x é π sobre 2, a função seno é 1. Quando x é π, a função seno é 0. Quando x é 3π sobre 2, a função é menos 1. E quando x é 2π, a função seno é 0 novamente. Vamos para a função agora cosseno. Na função cosseno, quando x é 0, y, o valor de y é 1. Tá? Quando x é π sobre 2, o valor de y é 0. Quando x é π, o valor de y é menos 1. Quando x é 3π sobre 2, o valor de y é 0. Então, é meio que o oposto, né? Ela começa no oposto, você pode ver que tem essa questão aí. Então, ela termina aqui, né? Em 2π. Então, ela faz isso aqui, ó. Ela, daqui para cá, veja que fecha uma circunferência. Ó. Vamos lá. 1/4 de circunferência, mais 1/4 de circunferência, mais 1/4 de circunferência, mais 1/4 de circunferência. Fecha uma circunferência. Isso no cosseno. No seno, a mesma coisa. Daqui, né? 1/4 de circunferência, 1/4 de circunferência, 1/4 de circunferência, 1/4 de circunferência. Fecha uma circunferência. A gente desarmou ou não a circunferência? Desarmamos. Porque se a gente pegar esse ponto e juntar aqui, tem que formar uma circunferência. Beleza? E a tangente, que tá no nome dela, ela tangencia, ó. Ela vai ter valores muito específicos, ó. Perceba que no ponto 0, tangente e seno de alfa são iguais. No ponto 2π, que é esse daqui, tangente e seno dão valores iguais. No ponto 4π, então, a cada volta na circunferência, a gente vai ter congruência entre os valores do resultado da função tangente e da função seno. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, dá igual, aqui o ponto de congruência. Olha o outro ponto de congruência aqui, ó, em π. Olha o outro ponto de congruência aqui em 2π. E assim vai. De π em π você vai ter n 2π, né, na verdade. Então, essas são as funções. Então, isso aqui a gente já sabe, né? Os valores máximos e mínimos para seno e cosseno são 1 e menos 1, pois o maior valor para a altura de seno ou para a base cosseno do triângulo retângulo descrito na circunferência trigonométrica é a do próprio raio da circunferência, que é 1. Para a tangente, quando o ângulo se aproxima de 90 graus ou π sobre 2, seu valor cresce rapidamente, tendendo ao infinito. E para valores próximos de menos 90 graus ou 270 graus, seu valor tende ao infinito, mas negativamente. Só é fazer a leitura desse gráfico aqui da tangente, tá? Vai ter uma assíntota aqui, ó, que não vai permitir que a tangente chegue. Se você perceber a tangente, ó, ela não tem. Π sobre 2, a gente não tem valor para tangente. 3π sobre 2, a gente não tem valor para tangente. Tá? A tangente é esse gráfico aqui. Ó. Então, significa que em π sobre 2 é uma assíntota. Nunca a tangente vai passar por π sobre 2, porque tangente de π sobre 2 fica uma situação de tipo 1 sobre 0. E 1 sobre 0, a gente sabe que dá valor inexistente, tá? Quando você divide um valor por 0, não tem como dar inexistente. Você pode botar até na calculadora aí. Quando a gente pegar a calculadora, faz aí 1 dividido por 0. Vai dar math error, que é um erro matemático. Então, é um erro matemático para isso que a gente está estudando agora, né? Mas quando a gente estudar limites, a gente vai ver que a gente tem situações que a gente estuda essa questão do k sobre 0, né? Uma constante sobre 0. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Então, você perceba que aqui teria uma assíntota, onde nunca esse gráfico da tangente passaria. Então, π sobre 2, a gente não tem continuidade. A gente chama na matemática que a função tangente é descontínua em π sobre 2,
3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Aí essas propriedades que eu já falei para vocês, né? Seno de menos x igual a menos seno de x, o seno é uma função ímpar. Isso aqui tudo, gente, a gente aprende na circunferência trigonométrica, essas bobagens aqui, que é aquilo que eu ensinei para vocês. Quando vai para o quadrante negativo, quando dá valor negativo, qual é o que vai dar, entendeu? Então, eu acho besteira isso daqui. A gente aprendeu isso lá na circunferência trigonométrica, tá bom? Então, aqui a gente tem cosseno de menos x, vai dar cosseno de x, o cosseno é uma função par. Tangente de menos x vai dar menos tangente de x, a tangente é uma função ímpar. Então, tangente e seno são funções ímpares e o cosseno é uma função par. Então, tem um ângulo negativo, né? Em relação ao radiano, né, que vai estar na parte de baixo. Eu vou ter um valor negativo. Então, sempre quando eu tenho um valor de domínio negativo e gera uma imagem negativa, eu tenho uma função ímpar. Quando eu tenho um valor de domínio negativo e gera uma imagem, ou quando eu tenho um valor de domínio negativo e gera uma imagem positiva, eu tenho uma função par, certo? Aí, para a gente exemplificar, certo? Qual é o seno, cosseno, tangente de 330 graus? Então, a gente está vendo na figura aí, correspondente a um arco que termina no quarto quadrante. A altura do ângulo retângulo formado será negativa. Isso aí a gente estudou também. Logo, seno de 330 graus vai ser menor que zero. A base deste triângulo será positiva. Logo, cosseno de 330 graus maior que zero. E o prolongamento do raio que forma a sua hipotenusa, né, que é a parte da tangente, será um valor menor que zero. Tudo isso aí a gente já sabe, pelo que a gente estudou na circunferência trigonométrica. O ângulo está aqui, 330 graus. Vamos ver as projeções dele? Em x, está no quadrante positivo de x. Então, aqui é um valor positivo. Então, cosseno, que é relacionado a x, vai ser maior que zero. Cosseno de 330 graus tem que ser maior que zero. Já o seno vai ter que ser negativo, não é? Porque está aqui, nessa parte aqui no quadrante, onde y é negativo. E a tangente, que é esse carinha aqui, também é negativo. Por isso que seno e tangente, eles estão juntos, né? Por isso que eles são funções ímpares, que a gente acabou de ver lá. Então, você percebe que você tem um ângulo aqui, que é um ângulo teoricamente negativo, né? E ele vai dar valor positivo para o cosseno. Por isso, cosseno é uma função par. E aqui a gente tem um valor negativo por ângulo e vai dar valores negativos para a nossa imagem, o que caracteriza uma função ímpar. Então, achar seno, cosseno e tangente de 330 graus, vocês podem jogar direto na calculadora. Se vocês jogarem, o que vai acontecer? Vai dar um valor. Façam, e quem está com a calculadora pode fazer, só para fazer o teste, né? Se vocês jogarem na calculadora, vocês têm que, quando vocês jogarem seno de 330 graus, tem que dar um valor negativo. Quando jogarem cosseno de 330 graus, que é relacionado ao eixo x, tem que dar um valor positivo. E quando jogar tangente de 330 graus, tem que dar um valor negativo também, maior, né, do que, quer dizer, menor, né, que tem que ser, quanto no negativo vai diminuindo, né. Mas essa altura aqui em valores absolutos da tangente é maior. Então, façam aí, ligue a calculadora, faça 300, primeiro seno de 330. Menos 0,5. Menos 0,5. Já dava para saber, professor, sem usar a calculadora que era menos 0,5, dava para saber. Por que dava para saber que era menos 0,5 o valor de y? Porque isso daqui é a imagem especular de 30 graus. Ó. Se você pegar aqui na 330, se eu andar mais 30, é 360. Se eu andar mais 30, vai dar 30 graus. Então, imagem especular. Daqui para cá dá 30, daqui para cá dá 30, né? Por mais que aqui tenha um valor aí, não sei se vocês estão enxergando. O livro de vocês às vezes dá bem fraquinho aqui, mas tem uns 60 graus aqui, ó, menos 60 graus, tá errado. Se o ângulo é de 330, aqui tem que ser menos 30 graus, beleza? Então aqui a gente tem o 30 graus positivo, e aqui a gente tem o menos 30 graus, que é o grau negativo. E é bem complicado, às vezes, você lidar com essa questão de negativo e positivo. Porque isso aqui é 330 graus. Não pode botar negativo nem positivo. Quando existe essa questão de ângulos do primeiro quadrante, que é muito utilizada, e aparece essa questão de negativo e positivo.
Como eu aprendi tudo dentro da circunferência trigonométrica, eu não ligo para esse negócio de negativo e positivo. Eu ligo pela análise aqui. Eu cheguei aqui em 330 graus. 330 graus vai me dar que valor em y? Vai me dar valor negativo. Vai me dar que valor em x? Vai me dar valor positivo. E a tangente? Vai me dar valor negativo. Pronto. Ah, e como é que você sabe qual é o valor que vai dar? Só eu olhar aqui qual é a imagem especular no primeiro quadrante. É 30 graus. Então, seno de 330 graus vai ser equivalente a seno de 30 graus com sinal trocado. Entendi. Então, por isso que ele botou aqui negativo, porque em algumas abordagens, eles tratam esses valores aqui, ó, como negativo. Quais são os valores que eles tratam como negativo? Os valores que estão se relacionando com o eixo x, certo? Só que abaixo dele. Então, aqui seria menos 30 graus, porque se aqui é mais 30 graus, para baixo seria menos 30 graus, certo? Mas são formas de quem tem mais... vai de como você acha mais interessante. Eu acho interessante você tratar os ângulos como eles são, tá? 330 graus é 330 graus, ainda mais porque você tem a calculadora. Então, seno de 330 graus deu menos 0,5. Cosseno de 330 graus dá um valor positivo, 0,866, né? Que é raiz de 3 sobre 2. E tangente de 330 graus dá menos 0,5777. Perceba que aqui deu, para seno deu 0,5 certinho aqui, ó, na metade. E a tangente deu um pouquinho mais, menos 0,5777. Então, galera, resumindo, se entende a circunferência trigonométrica, você entende trigonometria praticamente inteiro. Sejam práticos na questão do estudo de vocês. Isso é uma dica para sempre. Se você está em contato com alguém que tem mais expertise que você, um professor que está te dizendo para seguir por aquele caminho, é porque ele já traçou esse caminho e outros caminhos muito mais difíceis. Então, ele vai entregar para você o caminho já traçado, o caminho já sem pedras, para você seguir e obter uma otimização do aprendizado de vocês. Então, quer aprender trigonometria? Bota no YouTube circunferência trigonométrica, aprende aquilo ali tudo. Você vai aprender gráfico, vai aprender os valores das funções, tudo direitinho através da circunferência. Quer aprender vetores? Bonitinho? Vai aprender a decomposição vetorial, a parte algébrica de vetores, certo? Que você vai precisar para sempre. Então, é isso. Aí ele colocou aí o livro, como eu falei para vocês, o livro de vocês, ele erra algumas vezes. Nesse caso aqui eu deixei de propósito, para vocês entenderem o erro que ele fez. O erro é comum. A gente está aqui, o professor está aqui para ajudar. Olha, percebe que ele botou que aqui é menos 60 graus? Só que de 330 graus para 60 graus é 30? Então ele errou aqui, certo? Então vai errar totalmente esses cálculos. Então não é menos 60 graus, seria menos 30 graus, certo? Perceba que ele utiliza aqui a questão do ângulo. Então, seria seno de menos 30 graus. Aí, utilizando aquele cálculo lá da função ímpar e função par, seno de menos 30 graus seria menos seno de 30. Então, isso aqui era para dar menos 0,5, certo? Aqui é a mesma coisa. Seria menos 30 graus, que ficaria positivo. Então, ficaria 1 sobre, ou ficaria raiz de 3 sobre 2. E aqui, o resultado da tangente daria o mesmo resultado do seno, certo? Menos 0,5. Então, isso aqui está tudo errado. Aqui era para ser menos 30 graus, tá bom? Olha o outro exemplo aí. Agora, eu quero que vocês façam, e eu quero que vocês tentem fazer pela circunferência trigonométrica. Vocês vão desenhar o plano cartesiano e vai inscrever a circunferência, igual eu ensinei. E depois você vai fazer aquilo que eu estava ensinando. 150 graus, vou perguntar e vocês respondem. Já quero essa resposta de cabeça. 150 graus é um ângulo, o ponto que forma 150 graus, né, do plano cartesiano, ele está em que quadrante? Segundo. Muito bem. Então, pela circunferência trigonométrica, quando você está ali em 90 graus e vai para 150 graus, você anda a quanto? 60 graus, não é isso? Você anda 60 graus e ali você já percebe. E eu de cabeça aqui eu já consigo ver. Você me disse que é no segundo quadrante. Então, eu já consigo ver. Pô, se é no segundo quadrante, esse 150 graus ele vai dar valores positivos
para seno e tangente, e vai dar valores negativos para cosseno. Estou correto ou não? Correto. Então, façam aí isso daí e me demonstre rapidinho qual é o valor de cada um. Obviamente, vocês utilizam a calculadora para confirmar, mas eu quero que vocês façam e vejam as projeções, onde vai dar cada um. E depois me digam se teve dificuldade. 5 minutinhos aí que você errar. E aí, galera? Eu sinceramente como é que acha a tangente? A tangente? A tangente, você pode achar, como a gente falou, 180 graus, 150 graus, não é isso? A gente conhece, tem alguns ângulos conhecidos, não tem na tabela? Os ângulos que a gente conhece, os ângulos que a gente tem que conhecer são 0, 30, correto? 0, 30, 45, 60, 90, que é do primeiro quadrante. Esses ângulos geram todos os valores, porque de 0 a 90 graus vai a 1. Para baixo, só vai fazer isso daí com sinal negativo, que vai até menos 1. Então, só tem sentido a gente entender e compreender até 0 e 90 graus, porque depois só eu fazer o raciocínio dentro da circunferência trigonométrica. Tangente, você acha, lembra daquele de 30, 45, 60, que era 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 em... Isso, mas a tangente, se você lembrar, a tangente é simplesmente a divisão do seno pelo cosseno. Tangente é seno dividido por cosseno. Professor, aí no caso desse 150, ele é a imagem especular de 60 graus. Isso. Só Então, que... o seno vai ser o mesmo. Agora Mas o cosseno calma. inverte porque fica negativo. Isso, mas calma, vamos lá.
ele é a imagem especular do 30 graus com x, que a gente sempre faz essa relação com o x, não é isso? Se está acima ali do eixo x, os ângulos são positivos. Se está abaixo do eixo x, os ângulos são negativos. Sim ou não? A gente faz aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui tá bom. Aqui era 30, né? Aqui era 30. Aqui era 30, não é isso? Se aqui é 30, se eu pegar a imagem especular dele, né? Aqui é 30 graus. Vim para cá, eu vou parar em 150. É verdade, a conta faço por 180, né? Por 90. Muito bem, isso aí, exatamente. Então é esse ângulozinho que eu quero aqui. Ele é positivo. Ele só vai ser negativo se ele estiver aqui embaixo e aqui embaixo, tá? Aqui ele é positivo e positivo, porque eu estou relacionando, eu quero descobrir a imagem. Beleza? Então, você vai ter aqui 30 graus. Esse 30 graus é positivo. Vai me gerar ângulo, vai me gerar valor positivo para y, vai me gerar valor negativo para x e vai me gerar valor positivo para a tangente. Certo? Então, é com 30 graus que você faz. Você vai fazer seno de 30 graus, vai dar meio. Vai fazer cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, só que vai ser negativo o valor, né? E tangente de 30 graus. Quanto é a tangente de 30 graus, gente? Tangente de 30 graus é seno dividido por cosseno. Se vocês não lembrarem ou não tiverem calculadora, vocês podem fazer seno dividido por cosseno. Você vai achar a tangente. Faz lá, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Vai dar raiz de 3 sobre 3. Dá 0,5777 a tangente. No caso, a tangente é negativa, professor? A tangente não é negativa, ó, vamos lá. A tangente seria aqui desse lado. Eu traçaria uma reta aqui desse lado, na tangente, né? Traçaria uma reta. Peraí, deixa eu traçar a reta. Pra gente trabalhar um pouco. Pela questão da divisão. No terceiro. Se você for fazer a divisão, o que vai acontecer? Vai ficar negativa a tangente. Mas aí que tá. Você vai ter que dividir o valor absoluto, porque você quer o tamanho. Vamos lembrar o que é tangente, tá? É o tamanho da reta, então tem que ser valor absoluto. Aqui, ó. Você quer o tamanho desse prolongamento. Esse prolongamento vai prolongar aqui. Aqui, ó. Vou prolongar aqui. Então, a tangente nada mais é do que esse aqui. Eita, esquizofrenia. Esse ponto aqui, ó. Tem esse cruzamento aqui, dessa reta tangente com o prolongamento do raio. Então, a tangente vai bater aqui. Certo? Ela é um pouquinho maior do que o seno. Correto? Então você vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Isso. No terceiro e quarto quadrante, a tangente é negativa. Tem isso, viu, gente, né? Tem gente que consegue entender assim. Eu aprendi assim na época também. Vocês podem aprender, ó. Positivo, positivo para seno. Negativo, negativo para seno. Para cosseno, positivo, positivo, negativo, negativo. Para a tangente, faz jogo de sinal. Em relação à função em si. Se aqui eu tenho valor positivo para y, aqui minha tangente também vai ser positivo, que vai ser positivo, tá? E aqui ela vai dar valor negativo, e aqui ela vai dar valor negativo também. Eu quero que vocês façam, ó, tentem, e aí é um desafio. Essa questão que eu vou mostrar agora aqui, ó, essa daqui, ela já caiu até em prova e só um aluno resolveu. E era simples. Lógico que isso daqui, na época, foi em matemática instrumental. O que já eu faço a valer a pena. Esse aqui a gente já sabe, né? Lembre-se que 90 graus é π sobre 2 rad, 180 graus é π rad, 270 graus é 3π sobre 2 rad, 360 graus é 2π rad. Vou só chamar a atenção novamente do que eu chamei, que isso muita gente erra, estão ouvindo, né? É 2π rad. Muita gente bota só 2 rad. Esse π, ele importa. Ele tem valor, é 3,14, certo? Para não colocar o 3,14, bota só π.
Então, 2π rad, tá bom? Rad é a unidade de medida. 2π é um número, certo? Essa questão aí, eu quero essa daqui agora, ó. Essa questão, eu dei alguns suportes na aula. Teve até um aluno que me perguntou uma coisa que eu falei, a gente vai aplicar isso daí que você me perguntou daqui a pouco, lá no final, numa questão. Então, essa questão aqui é o tipo de questão que eu cobro em prova, que é a questão problematizada, certo? Essas questões que estão fazendo faça valer a pena, que não são problematizadas, cai uma ou duas no máximo na prova. A prova eu vou criar a questão problematizada. Então, 10 minutos para que vocês respondam isso daqui para mim, tá bom? Uma peça metálica presa em uma mola apresenta um movimento oscilatório vertical, tá? Então, é uma peça que ela está presa por uma mola. Então, pense numa mola presa no teto e uma peça em uma das extremidades da mola. Aí você puxa essa peça para baixo e depois você larga. Aí essa mola vai ficar vum, 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 fazendo um movimento oscilatório. Qual é a função que está estudando, que está representando esse fenômeno? F de t igual a 2 seno de π vezes t. Aqui a gente já sabe que é uma função trigonométrica, porque a gente tem a identidade seno aqui. Tá dando ângulos em radiano, olha, ele está falando, ó, o meu ângulo está na unidade radiano e não em grau, na qual ft é medido em metros e t em segundos. Então, qual é a altura máxima do movimento? Em quais instantes a peça metálica atinge a altura máxima? E aí, galera? Quero ver. A e B aí. Vou dar 10 minutos e eu quero as respostas daqui a pouco. Se precisarem de algum tipo de ajuda, eu estou aqui.
Professor? Matheus? Pode falar. Essa altura vai ter uma positiva e uma negativa, né? Só que a gente óbvio, porque é um fenômeno oscilatório. Então, ele sempre vai em um valor e volta para um valor embaixo, né? Pense nessa mola que eu falei, puxei, ele vai chegar num valor embaixo, depois vai subir, um valor em cima, um valor embaixo, sobe em cima, embaixo, em cima e embaixo. Acho que eu achei aqui. Qual é essa altura? Qual é a altura máxima? Máxima, e não a mínima. Se eu estou pedindo a máxima. Já respondeu a primeira parte? Qual é a primeira? Qual é a Eu altura achei a máxima? altura máxima 2 metros. Muito bem. Como é que você fez? Porque assim, eu acredito que a altura máxima eu pedi pelo ângulo de 90 graus e 270 graus. Pelo ângulo de 90 graus, ele leva 0,5 segundos. Que a gente, 0,5 segundos, ela consegue 2 metros. Que eu fiz x é igual a 2 seno de π vezes t. Aí eu t substituí por 1. Mas eu vi que no tempo 1 e 2 segundos, a altura seria zero. Aí eu fui colocando 0,5, que eu conseguiria o seno de 90 e 270, que é onde ele alcançaria as alturas máximas. Muito bom. Show de bola. É uma forma de você achar correta, tá? Corretíssimo. Você pode fazer desse jeito, você falou, substituindo aqui os valores, né? Você vai resolver da forma empírica, né? Que a gente chama. Vai substituindo. Bom, quando t é zero, então em 0 segundos a gente vai ter 2 seno de zero. Seno de zero, qual o valor? Zero. Então em f0 a gente vai ter ou em t igual a zero no tempo zero, a gente vai ter o valor em metros, né? Igual a zero. E aí a gente vai para quando o tempo é igual a 1 segundo. Quando o tempo é igual a 1 segundo, a gente vai ter 2 seno de π vezes 1 vai dar π. Seno de π, que é seno de 180 graus, a gente vai ter zero também. Então ele vai de 1 e desce, de 1 e desce. Então você pode substituir isso aí e achar valores. Então, quando ele é 1 segundo, quando ele é 90 graus, como você falou, né? O tempo vai ser 90 graus, você vai ter um valor de π vezes π sobre 2, ou desculpa, 2 seno de 1 segundo, né? Ou meio segundo, que vai estar entre 0 e 180 graus, e aí você vai ter 90 graus, que é π sobre 2. Aí quando você substituir aqui vai dar seno de 90 graus igual a 1. Aí quando você tem aqui o tempo de meio segundo, você vai ter uma altura de 2 metros. Então você responde as duas perguntas de vez. Só que existe uma maneira mais fácil, Itamar, de você resolver isso daí, que é mais intuitiva. É menos empírico e mais intuitivo. Que é você pensar, beleza, eu tenho uma relação de y, né, de seno do ângulo e de raio. Então, isso aqui sempre vai ser meu raio. O que vem na frente aqui da minha função sempre vai ser o tamanho do meu raio. E uma movimentação, ela nunca pode estourar o raio, né? Então, isso daqui vai ser sempre o meu valor máximo que eu posso atingir, 2, ou menos 2, né? Máximo 2 e mínimo 2. Então, só olhando a lei de formação, você já identifica qual é a altura máxima do movimento. Vai ser 2. Mas você também pode identificar através do cálculo. No argumento aqui, ó, quando é que você tem o valor máximo para a função seno? Π sobre 2. Então, esse argumento todo aqui tem que ser igual a π sobre 2, 90 graus. Seno de π sobre 2, que é 90 graus, dá 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, F vai ser igual a 2 metros quando eu tenho um x igual a π sobre 2, que é o que me dá o valor máximo para a função seno. Pode ser feito da função matemática ou da função na forma matemática ou intuitiva. Para achar o instante, né, você simplesmente faz aqui, ó. Você não disse que para ter a altura máxima eu preciso substituir esse valor que está aqui, ou melhor, igualar esse valor que está aqui a π sobre 2? Então você faz isso na Vera. Você pega, diz que para achar o tempo você diz aqui, ó. Você diz que π sobre 2 que é 90 graus tem que ser igual a esse argumento para que a minha função dê valor máximo. Então vai ser igual a
π vezes t, certo? Daí você sabe que você vai poder cortar esse com esse, né? Você corta π com π, e o resultado de t vai ficar 1 sobre 2. Olha que fácil. T igual a 1 sobre 2 segundos. Ou meio segundo. Professor, eu pensei da seguinte forma, já que a altura máxima tem que ser a altura máxima de y, e quando chega no y é 90 graus, é o Isso. 90. Isso, no lugar do argumento aqui você botou π sobre 2, né? É isso. Que é sendo de 90. Arianos. Perfeito. Sendo de 90 vai ser 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o máximo valor que ele pode achar é 2. Aí depois, para achar o tempo, você vem aqui, ó, no lugar disso aqui, ou melhor, você iguala isso aqui a π sobre 2. É isso, Iguala a condição de que para que seja máxima, o π vezes o tempo é igual a 90 graus. de forma intuitiva, ou vamos dizer assim, cronologicamente, é mais fácil, é indicado você determinar primeiro o instante, né? E depois determinar a altura máxima. Em que instante ele atinge a altura máxima? Mas como a gente já sabe, vocês já sabem, eu já estou dizendo para vocês com 100% de confiança, que sempre que vier um número aqui na frente da sua função seno, você sabe que isso daí vai ser o raio. Na frente da sua função cosseno, você já sabe que isso aqui vai ser o raio. Na frente da sua função tangente, você já sabe que isso daqui vai ser o raio. Tá bom? Combinado isso? Então é isso, galera. Essas atividades do Faça Valer a Pena para vocês resolverem depois. Tá? Tudo simples. Aqui tem 3, né? Lá no livro tem mais para vocês fazerem. Deixa eu só falar uma coisa importante. É para fazer só essas aí, professor, para fazer as do livro? Olha, não vale ponto mais. Se já está com a pontuação de Ah, vocês. tá. É só fazer para a gente fixar o assunto. Para fazer, para fixar, entendeu? Não fica se preocupando com ponto, mas não que agora é só na oficial do bimestre, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Volto a dizer, pontuação para mim é algo secundário, até porque o próprio sistema ele beneficia vocês demais. Então eu vou ficar aqui, que nem aquele professor que não, tem que ser tão, não, vou ser carrasco, não, perder ponto por isso, perder ponto por aquilo, entregou fora do prazo, tem que perder tantos pontos. Não, quem faz a jornada acadêmica são vocês. Vocês são os responsáveis pelo sucesso ou insucesso dentro da jornada acadêmica. Qual é a minha responsabilidade? Como professor, eu tenho que entregar para vocês tudo que eu posso. Tá? Obviamente, eu já dei mais de 40 tipos de disciplinas diferentes. Obviamente que em algumas disciplinas eu vou ter um know-how, uma expertise muito maior e vou entregar muito mais conteúdo para vocês. E algumas disciplinas eu vou ter menos. Então, eu vou entregar dentro da minha capacidade, mas nunca vou estar ali, não vou entregar isso aqui e tal. Só se eu tiver em situações mesmo de restrições, assim, de problemas, dentro da família, alguma coisa assim, mas eu sou um cara muito aberto, eu costumo falar disso, explicar para os alunos que eu quero sempre entregar coisas boas para vocês serem bons profissionais quando saírem daqui. Por isso que eu gosto de pegar disciplinas do início, física, cálculo, porque vocês estão com a mente mais fresca, estão empolgados, e eu consigo incutir algumas coisas importantes para que vocês, no decorrer do tempo, né, da graduação, consigam ter maior efetividade no atingimento dos objetivos de vocês, tá bom? Uma coisinha importante. Tá chegando já perto da nossa prova oficial. A prova oficial eu vou enviar para vocês, vocês vão ter um determinado tempo para me entregar essa prova. Geralmente eu dou 24 horas, certo? A prova tem que ser a próprio punho, né? Daquele mesmo esquema, vocês vão escanear e enviar para mim com o nome bonitinho. Se for tirar a foto, tem que ter muito cuidado, porque tem que tirar foto com os cálculos muito bem organizados, tem que estar tudo muito bem organizado, tá bom? Com seu nome, etc. E o assunto que vai cair na prova é funções e limites. Limites a gente vai aprender na aula que vem, certo? Que é a nossa última aula antes da prova. Combinado? Então, na quarta-feira que vem, nossa aula normal, limites, a gente vai estudar. É algo novo para vocês. Então, eu sugiro
que sugiro mesmo, de verdade, pessoal aí que está mais antenado, pega e estuda logo um pouco de limites antes, para entender do que se trata e por que ele é importante, né, para você ter uma motivação de aprender, onde é que tem essas aplicações, estuda bastante sobre limites. Quando vier para a aula, na quarta-feira que vem, você já vai vir de boa, que eu vou ensinar só as dicas, só os macetes para vocês pegarem, não precisar ficar muito em gráfico, né? Porque limites tem uma explicação muito pesada em gráfico. Só que para o que a gente vai utilizar, que é em derivadas, você precisa muito da parte não de gráfico, mas a parte algébrica mesmo. Tá bom? Mas obviamente que eu vou explicar a parte de gráfico, tá? Porque tem sentido também, mas não vou ficar muito focado. Tá bom? Parar a gravação aqui.